Boa tarde a todos. Olha só, vamos falar de futebol. No Newton Santos, o empate do Botafogo na Copa do Brasil deixou a torcida revoltada. Quem estava lá foi a nossa querida Pri Borges e conta pra gente a história desse jogo. O clima no estádio Newton Santos era de revanche. Botafogo tinha pela frente o Juventude, que é arrasco da final da Copa do Brasil de 99. 20 anos depois, as duas equipes se reencontram. Em 99 eu tava, sofri pra caramba, estádio lotado, mas hoje a história vai ser diferente. Pelo menos 3-0 pro Botafogo hoje. Hoje vai ser 3-0 Botafogo, com um gol do Diego Souza e 2 do Eric. O preferido tem nome e sobrenome, Diego Souza, mas na hora do hino nacional teve gente que roubou a cena do atacante. No início de partida, o Botafogo fica trocando passes no campo de defesa e a primeira chance foi do Juventude. Aos 5 minutos, Genilson cobra falta e Gatito faz a defesa. Aos 12 minutos, Marcinho recebe na entrada da área e manda um chutaço. E grande defesa do goleiro do Juventude. Eric recebe na área, finaliza e vê a bola explodir em Sidmar. A torcida pede pênalti. O gol não saía e o Juventude se animava. Depois do escanteio, Paulo Sérgio manda para o fundo da rede de primeira. 1-0 para o Juventude. O ex-jogador do Flamengo comemora fazendo um chororô. Botafogo partiu para o ataque. João Paulo aproveita cruzamento de Marcinho e manda para o gol. O paredão chamado Marcelo Carné faz outra bela defesa. Aos 35 minutos, confusão. Paulo Sérgio agride João Paulo, que perde a cabeça e bate em Denner. Claro, cartão vermelho para os dois. No segundo tempo, pressão do Botafogo. Pimpão dá cabeçada, mas a bola passa por cima. Depois de uma bela enfiada de bola para Eric e o goleiro Marcelo faz pênalti. Eric cobra e empata. Terceiro gol na Copa do Brasil. Rodrigo Pimpão recebe na direita, entra na área, mas chuta para fora. Depois do passe errado do Juventude, Pimpão pega a bola, arrisca de fora da área e o goleiro Marcelo joga para escanteio. E continua a pressão do Botafogo. Aos 23 minutos, Genilson falha, Botafogo aproveita e Cícero manda para o gol. A bola desvia na zaga do Juventude e sai em escanteio. Falta perigosa para o Juventude e a bola passa perto do gol de Gatito. Aos 34 minutos, Diego Souza sobe mais alto que todo mundo, testa para o gol e obriga Carné a fazer outra grande defesa. Chiesa finaliza e o lateral do Juventude entra na frente, evitando a virada alvinegra. Mais uma bela jogada do Botafogo. Luiz Fernando entra na área e toca para Chiesa, mas o atacante desperdiça chutando para fora. Final de partida 1-1. A torcida não fica nada feliz e termina vaiando o time. Agora, Botafogo e Juventude se enfrentam no próximo dia 11 em Caxias do Sul para saber quem garante a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Pri, parabéns, arrebentou aí no VT, viu? Agora, Pedro Certezas, boa tarde. Anima aí, Fernanda, é assim mesmo. Anima aí. Anima, vambora. Anima aí. Futebol, gente. Ô, Pedro Certezas, eu não sei como eu vou começar a gente fazer a resenha desse jogo. Vou começar falando do gol perdido no final do jogo, que poderia ser o 2-1 e a vitória do Botafogo. E aí eu te pergunto, Zé Ricardo, torcida pressionando o cara, todo mundo tá pressionando o Zé Ricardo, e o Chiesa, que hoje é um jogador muito contestado pela torcida, e aí ele pega o Chiesa e coloca para resolver o jogo, porque quando você escolhe a peça pro final, é porque você quer que ela resolva. Você arriscaria? Esse foi o presente que o Chiesa deu pro Zé Ricardo. O Botafogo não tem opção, essa é a verdade. É o Chiesa ou o Chiesa. Ou o Igor Cássio. Mas não vai, o Chiesa é um cara cascudo. Experiente. Olha a música. Que simplesmente tornou a vida de milhões de pessoas miserável nessa sexta-feira. O cara conseguiu estragar um fim de semana. O meu, sim. Vai ter samba, vai ter cerveja e o cara conseguiu estragar tudo isso chutando torto. Chiesa, você me deve um fim de semana de felicidade. Pelo amor de Deus, Pedro, você é profissional, você não pode perder esse gol, cara. Não dá para um jogador profissional perder um gol aos 44 do segundo tempo sem goleiro.
dá, cara. Não e não dá. tem que botar a culpa em Zé Ricardo, não. A culpa é do Chiesa. E num E jogo... não tem clima mais pra ele entrar em campo pelo Botafogo. Não dá mais. Isso que eu ia te Ele vai perguntar. entrar, vai ser xingado, vai ser vaiado na hora que entrar em campo. O que faz E com com um razão. jogador desse, Pedro? Cara, Como pelo amor de Deus, conduz tem essa que- situação? Afastar um pouco, dar um tempo sem ser relacionado, porque, cara, não dá mais. Não dá. Porque a torcida do Botafogo, que é chata, com ele vai ser muito pior. E com razão. Não dá, eu tô até rouco, eu estou doente. Você me deixou doente, Olha com aí, o nariz gol. correndo, com tosse. Ai, não foi. Não foi, Eu não aguento quase. mais falar. Coriza e cara. tosse do Pedro. Por causa do Casezão Chiesa. da massa. Oi. Boa tarde. Participa você aí de casa, os botafoguenses devem estar revoltados, como eu, Pedro Certezas. Hashtag SBT Esporte Rio. Manda sua mensagem aqui pra gente. Casezão, que lance foi aquele do João Paulo? O João Paulo ficou tanto tempo machucado, esses 10 dias aí de intertemporada, o nome disso é intertemporada, sabia que o Botafogo fez? Eu falei ontem. É, intertemporada. Ficou treinando, ele entrou como um 10, como sempre foi, fez bons passes, boas ideias ali. Ele é um cara que tem visão de jogo, mas ele destemperou ali, deu um soco na cara do cara. Ele foi agredido antes, né? Foi. Ele tomou um tapinha na cara e aí ele É que foi. deu o cruzado do cara errado, pô. Ele deu o cruzado do cara errado, pô. O cara que deu o tapa na cara dele foi pra trás, aí veio o amigo dele. Ah lá, deu- toma! Viu? Ó, o cara vai falar com ele, ó, Já ele vai foi. ele vai chegar voando aqui. Tem como voltar? E aí ele vem, o João Paulo tá em pé, os dois estão de frente a frente, o rapaz vai e dá um tapa E na dá um cara do tapa João e vai Paulo. pra trás do outro. E sai, agora, cadê a imagem? Quando ele volta, ele Quando toma. ele volta, ele dá um soco, só que em outra Só que pessoa. não é errado. É, Parecia que a gente tava assistindo o Chaves. Mira no... No seu Madruga e Olha pega lá, o seu olha lá, barriga. olha lá. agora, Ó, o cara deu tapa aqui agora, ó. ó. Ele deu um tapa e ele deu um Toma. soco no outro. No outro. É. Ai, meu Deus. Então assim, Ele cara... tava confuso. Assim Ficou como todo o time do Botafogo, né? É? Você tá confuso? Eu vou discordar um pouquinho do Pedro Certeza aqui. O Zé Ricardo tem culpa sim. A partir do momento que ele coloca o jogador, como o Valentim coloca o Ribamar, Valentim. você tem que cobrar do técnico, gente. Não tem como cobrar do técnico. Quando o Chiesa entrou, a torcida do Botafogo vaiou. Então, eu pensei assim, pô, cara, sacanagem com o cara, sabia? Pô, o cara entrando no jogo mata-mata, ele pode fazer o gol. E aí ele faz aquilo, cara. Então, assim, o técnico tem culpa, gente. E O técnico tem arrisca, né? culpa. Casé, ele arrisca, porque se ele sabe que o emprego dele tá na corda bamba É e ele vai lógico. colocar um jogador tão contestado assim, ele Assim, tá arriscando. eu concordo. O Botafogo criou muito. Foi a partida da vida do Foi goleiro do valente, Juventude. foi valente. Foi, o Botafogo não se acovardou no momento. Pelo contrário, a Juventude abdicou de jogar. Quem viu o jogo sabe. Mas não existe justificativa para você empatar com a Juventude. A gente falou aqui, cara, a Juventude tomou de 6 do Grêmio. E a gente viu aqui, talvez se fosse um time qualificado que nem o Grêmio, fazia 8. É. O Botafogo perdeu 10 gols. Porque o time do Juventude é horroroso. E aí, infelizmente, O o único Grêmio que não tem presta- peso. Boa único- tarde, Felipe Ruggeri. Boa tarde, Aproveita aí Fernanda. pra- Boa tarde a todos. O único que presta é o goleiro do Juventude, que agarrou muito. É. O Zé Ricardo teve um bom tempo para treinar o time. Eu sei que tem os dois lados, né? Ou você fica um tempo parado, perde um pouquinho de ritmo, mas você tem um tempo para você treinar. E o Botafogo não apresentou nada de novo, assim. Foi o mesmo time, a mesma escalação. Não, eu Ah, venho o falando João que Paulo- não é que eu não acho que o Zé Ricardo não tem culpa. O Zé Ricardo tem culpa sim. Não está fazendo um bom trabalho. Só que eu acho que o extremo de ser demitido ainda não é hora. Se cair pro Juventude, realmente, o Zé Ricardo, todo respeito aí, forte abraço. Mas não dá. Não dá. Pra demitir o cara agora, eu acho que é burrice. O que eu falei ontem é o seguinte, a intertemporada não faz milagre. Não. O Chiesa não aprendeu a ser um matador nato absurdo. Em 10 dias. Em 10 Não. dias. Ele não estava bem, ele continua pior, ele piorou. Então, assim, por que não dar uma chance pro garoto? O Botafogo deu uma chance pro Jonathan, fez um corta-luz absurdo. O Botafogo estava tentando. Na inteligência do garoto, o Botafogo empatou o jogo. Por que não testar os garotos? Não custa nada. Pois é, mas sabe quem tava lá? Vocês não acham? Claro. Pedro Certeza. Pedro Certeza estava lá Meu no meio Deus. da galera e vai mostrar pra gente o clima no geral carioca. Ai, olha ele aí. Estamos aqui no churrasquinho com a Ana Beatriz, que está fazendo 14 anos hoje. Ana Beatriz, quanto vai ser o jogo? 3-0. Que isso? 2-1? 3! Descendo aqui a rampa do estádio Newton Santos e já aviso,
Hoje é impossível o Botafogo não ganhar por 2 gols de diferença. Me cobra no fim do vídeo. Tá bom. Heitor e Eros, qual o time? E o seu? Tenho 9 times, mas hoje sou glorioso. Você é inacreditável. Quanto vai ser hoje, Heitor? 4x0, 3 genéricos de Alex Santana. Gente do céu, quanto vai ser hoje, Eros? 3x1, Alex Santana e 2 de Pimpa. Aí, Diego, a gente vai virar contra o Água Santa, que é o único time do Vale do Paraíba que tem estádio próprio, o único time que está na segunda divisão. O Taubaté é muito grande. Estou aqui com um cara que veio desejar tudo de ruim pros rivais. Flamengo, acho que não, aqui é Botafogo, ó. Tô puxadão com um amigo aqui, entendeu? Flamengo, deixa pra lá. É mesmo, é? Vencerá, vencerá, vencerá. A menos que o coração não sente. A juventude que nunca morrerá. 1x0, Juventude. Torcida não sentiu. Aham, Cláudia, senta lá. Intervalo de jogo, Botafogo jogou nada. E estou aqui com o Guilherme. Guilherme, o que você achou do primeiro tempo, irmão? Beleza. E aqui no Intervalo Mirim é o único lugar que dá espaço para você falar. Como vai ser o segundo tempo? Como vai virar? Virar? Sonhar, mas um sonho impossível. Bem ainda. Vencerá, vencerá, vencerá. Pênalti pro Botafogo. Vai ser muito. Vamos! Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Acabou o jogo, 1x1. Na moral, vergonha absurda. Não dá mais. Alguém precisa agir e ponto. Não existe um Botafogo não vencer esse jogo. O que você achou do jogo? Não existe esse jogo. Não aconteceu. Não existe. Tudo errado. E tu, Rafa? Ei, Chiesa. Ai, maravilha. Um beijo para o Luan Bosch. Cara, Fez essa excelente edição. incrível. Eu só queria falar, ele falou, alguém precisa agir. É Deus, né? É, Porque aqui é. do jeito que tá, Eu Quem vai agir? queria dizer a todos que eu não assisto mais as histórias do Pedro Certezas nos dias dos jogos do Botafogo. Por quê? Pois Não, é, spoiler não, do porque jogo, eu né? vou ser insultado o tempo todo. Eu olho, já tá me mandando pra aquele lugar. Que é difícil, eu isso entendo. é. eu Agora, entendo. geral, é geral. Você pede ajuda, Pedro Certezas, né? Mas vamos lembrar que a primeira vez nesse ano, né? Que o Botafogo ficou 3 meses devendo salário, que aí tem que pagar logo, senão pode sair jogador com rescisão unilateral. Ele vendeu o Igor Rabelo para fazer tal fato, para pagar os 3 meses. E já estamos no segundo. E agora? Vai vencer o terceiro daqui a pouco. O que vai fazer o Botafogo para resolver esse problema? Precisa fazer algum Alguém milagre precisa agir, aí. né? Alguém precisa agir. E, cara, realmente, eu acho que os jogadores, não que eles tirem o pé porque não estão recebendo, que eu acho que é falta de profissionalismo. Mas isso afeta diretamente o rendimento dos jogadores. Se você está trabalhando e não está recebendo, tem problema em casa, você tem que pagar a escola do filho e tudo mais. Você tem que receber, cara. Isso afeta diretamente o rendimento do cara no campo, cara. Na nossa tela, o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio. Cadê o nosso Twitter? O Casal 20. Vamos dizer que o Zé Ricardo seja demitido. Quem poderia entrar no lugar dele? Abraço, Casé, tu é brabão. Beijo, Casé Pistola. O Casé Pistola mesmo. O Casé não tá pistola, o Casé tá achando graça do Pedro Pistola. Não, o Pedro tá tranquilo, cara. Eu fiquei pistolaço que o Vasco ganhou do Avaí. Se o Vasco empatasse com o Juventude, eu tava aqui fazendo um solo de bateria. Eu não sei quem pode entrar no lugar do Zé Ricardo. Esse que é o maior problema, não tem ninguém no mercado. Eu, por exemplo, pro Vasco, se o Valentim saísse, eu contrataria o Dorival. Então, mas o Vasco tem dinheiro. O Dorival, calma. Mais que o Botafogo, quer dizer. O Dorival é caro. É caro. Esse é o problema. O Botafogo precisa encontrar
tudo isso, né? Botafogo parece aqueles caras do Tinder que botam um monte de coisa. É. Não gosta de mulher com. Não, então tu não gosta de ninguém, irmão. Botafogo tá assim. Eu gosto do técnico com barato, bom, que pega um time horroroso, que bote na Libertadores. Botafogo é tudo. Aí, Não, eu Tem- tô tem- falando ó, muito em Thiago Largue que é e o- Jair Ventura. É o técnico com nome de cerveja, o Jair Lager. Ventura é sacanagem. Jair Ventura estão de brincadeira com a minha cara, né, gente? Você Pelo não amor de go- Deus. Você não gosta? Eu gosto dele, mas acabou, né? Acabou. O que ele saiu, Sabe obrigado, qual é o problema acabou, do Jair Ventura no Botafogo? É o brio do torcedor. Que ele brincou com o Botafogo. Se ele volta, o torcedor do Botafogo... Olha é só, peladinha. a gente vai girar o Não, assunto. eu preciso que você esclareça aqui uma coisa. Você falou ou não falou o nome do Sabe Juventude qual que é o no problema? estádio Newton Santos? Fernando, antes que você responda, vocês precisam começar a falar Juventude, cara. Pra quebrar isso. Não adiantou Vocês estão nada. com medo do cara, e eles sabem disso, aí eles montam em vocês, cara. É um nome que não pode ser falado. É Juventude. Só no próximo jogo eu vou poder falar. Olha só, o Abel Braga, por deixar o Arrascaeta no banco, deu uma gagueira, um raio de gagueira agora. Isso acontece. Eu Bate troco um o fio raio de pelo Flá gagueira direto, e a gente fica... Mas então, o Abel deixou o Arrascaeta no banco, né? Ele continua lá dando o que falar Vai chegar na a hora internet. Não só por ter deixado o Arrascaeta no banco, como deixou a galera revoltada. E aí, o que aconteceu? O pessoal tá falando que o Arrascaeta é titular absoluto agora. Vamos pensar aqui. Até o último jogo, o Arrascaeta era um jogador que ainda não tinha acontecido no Flamengo. Vocês concordam comigo? Sim, isso aí é fato. Estava acontecendo. Ele vem com o que ele já fez em outros clubes, não ainda no Flamengo. E aí, do nada, ele virou um titular absoluto? Eu quero a opinião de vocês. Vocês acham isso mesmo? Eu acredito que o Arrascaeta não seja titular absoluto, que ele ainda não se entrosou, na cabeça do Abel é isso, né? Ele precisa E na encontrar... sua cabeça? Na minha cabeça, eu também não sei, porque eu não vi o Arrascaeta no lugar do Diego, eu não vi o Arrascaeta no lugar do Arão recuando o Diego, ele não testou, ele teve muitas oportunidades para fazer isso e ele Esse não é o testou. problema. No último jogo, o Bruno Henrique estava mal, ele botou o Vitinho, puxou o Gabriel para a ponta direita, ele tinha que testar o Arrascaeta, talvez colocasse o Arrascaeta no lugar do Bruno Henrique jogando pela esquerda, como que é o você jeito que ele gosta de testa jogar. alguém no lugar de um cara que já aconteceu? Gente, alguém vai dizer aqui pra mim que de todas as Fernanda. contratações do Flamengo, o Bruno hoje é a melhor? A melhor. Até Ele- o que foi feito, Sim, não sim. quanto custo, Sim. que já fez em outros clubes. Ele e o o que Gabigol. foi feito até aqui. O Bruno, você vai tirar o cara que tá acontecendo Sim. pra testar o Arrascaeta? O Vitinho já aconteceu? Você testaria? Então, o Vitinho Não, já aconteceu? O não. Vitinho não aconteceu. Não aconteceu. O Arrascaeta... Aconteceu porque ele tá jogando mal. O Arrascaeta realmente ainda não se destacou, mas ele foi decisivo. Meio que predestinado. Perdendo a Meteu bola e dando um gol pro Não, adversário? metendo 2 gols contra o Vasco, né? Ele fez o gol decisivo lá, ele No brilhou. Fluminense. A estrela dele brilhou. Ele não fez um grande jogo, mas a estrela dele brilhou. Agora, o Bruno Henrique, o jogador não estava bem, claramente, não estava achando espaço. Por que o Abel não deu uma chance para o Arrascaeta? Todo mundo está se perguntando isso. Assim, ele que decide. O Cuejar deu uma entrevista hoje, coletiva, meio que questionando um pouco isso também. Ele apoia o Abel ele tem o grupo ainda, mas começam a parar algumas dúvidas e indecisões. Assim, o Cuejar é um mito rubro-negro e ele tem que ser levado em consideração, tem que conversar. E ele não entendeu por que não botou a Arrascaeta também. Cazé, você acha que hoje ele é titular absoluto? Cara, então, esse é o maior problema que o torcedor do Flamengo e todo mundo pensa. Eu não sei se ele é titular absoluto. O Rogério falou, o Abel não testou o Arrascaeta. Esse é um problema muito grave. Ele não testou o Arrascaeta no lugar, por exemplo, do Diego. O Diego coleciona partidas mornas no Flamengo. Mas, sim, coleção de... Que ele não decide, que ele tá ali, ele faz um bom jogo, legal. Testa o cara. O maior problema, pra mim, foi o Abel ter morrido com uma alteração. Isso é incrível. Ter morrido com a maior contratação da história do clube no banco. Não dá pra aceitar, Cazé, gente. pega essa sonora de agora há pouco do Diego, lá num outro canal, na Sport TV. Ele falou que não tem espaço no time para ele e o Arrascaeta A ao gente mesmo falou tempo. isso. Cara, A isso gente aí falou isso. soa como um pouco de vaidade pra mim. Eu acho que você falar, o próprio jogador falar que não tem espaço pra 2 pessoas no mesmo time, não dá, cara. Acho que Mas é porque alguém tem que se adaptar, né? Então, acho que tem que falar isso é o Abel. Pra mim, acho que o Abel tem que falar, cara, não tem espaço pros 2. Pô, não tem espaço pros 2, cara. Não tem espaço pros 2. Não vai. eu não acho- vou testar, não vou testar. O Felipe usa a voz do Abel para dar a opinião dele, né? Exato, você... Eu acho um absurdo o Abel falar que o Arrascaeta não está entrosado no time, sendo que ele não coloca ele pra jogar no time. Ele só bota no time reserva. Só no reserva. Exato. Então, assim, cara, não é uma justificativa plausível. Na minha opinião, você falar que o cara não tá entrosado. Esse, A assim... gente vai falar do tweet? Então, eu ia falar isso com você agora. Você Aham. que é o menino das redes sociais, o Arrascaeta curtiu uma foto em que o pessoal
contestavam Foi o um Abel, tweet com, sei lá, 20 hashtags que o cara comentou fora Abel 20 vezes. E o Arrascaeta curtiu. Cara, acho que pra mim tá bem claro que... Não foi sem querer. Não foi sem querer, cara. O cara nunca é sem querer. Nunca Não sem querer. no Twitter. Se ele passou uma mensagem com isso, se ele quis falar, mostrar indignação. Só que, cara, acho que precisa resolver isso aí para o Flamengo. Sabe qual é o problema? Isso, na minha opinião, é um ato de indisciplina, óbvio, né? Ele curte, curte uma mensagem falando e pede do a saída do chefe técnico. dele, né? Exato. Assim, ele já foi indisciplinado no Cruzeiro, né? Para ele sair do Cruzeiro, ele fez um ato de indisciplina, não foi aos treinos para forçar a saída. A torcida do Flamengo gostou demais, E né? ele veio assim, Agora, exatamente. Bom ponto. Agora, a torcida do Flamengo já... E outra coisa E está acontecendo. tem um ato de indisciplina também. Será que é um ato de indisciplina se eu falar que o Tabaté tomou de 5? Na nossa tela, o nosso Twitter. Cadê o nosso Twitter? Andrezinho Japa 10. Muito talento para pouco espaço. O Abel está perdido, passa até mal. É muito talento para pouco espaço. Tem que saber contornar tudo. Olha, parece ter uma cláusula na contratação do Arrascaeta que determinado... pelo número de partidas que ele jogar e for aproveitado, o Flamengo vai ter que pagar mais 9 milhões de reais. Que nem o Pedro. 9 milhões de reais. Porque quando o Pedro ele quer dar ênfase, ele fala mais alto. Eu falo em caps lock. Exatamente, em caps lock. Legal, gostei. Então, mais 9 milhões. Quantos jogos? Eu não sei exatamente. Eu não tenho essa informação precisa. E desses 9 milhões, algum dinheiro vai pro Arrascaeta. Aí teve a tragédia lá no Ninho, que é mais uma grana. Enfim, o Flamengo tem que ver como é que tá o seu orçamento. A gente vai ter final, semifinais e a final do Carioca chegando. A gente decidiu arrumar essas duas lindezas aqui, que é a camisa do Fla e do Flu, não é mesmo? E hoje é o dia de saber quem vai levar elas duas para casa e quem vai participar segunda-feira aqui do nosso novo cenário. Temos estreia aqui de um novo cenário. A gente agradece aqui a loja oficial do Fluminense e do Flamengo. Do Fluminense você encontra no Shopping Nova América e na sede das Laranjeiras. E do Flamengo, nos maiores shoppings do Rio de Janeiro, tá? Ou no site aqui que está aparecendo na tela de vocês, vocês podem adquirir os produtos oficiais. A gente pediu para vocês mandarem um vídeo contando a história mais... uma loucura que você fez pelo Fla e pelo Flu. E a gente vai ver agora os vencedores da promoção. Cadê? Fala galera, a maior loucura que eu fiz pelo Fluminense foi trocar o meu PS2 por um ingresso! Isso mesmo, era o jogo Fluminense Vasco, a apresentação do Ronaldinho Gaúcho, troquei meu PS2 que meu pai me deu por um ingresso. Chegando lá, o Fluminense, adivinha, perdeu! 2-1 jogo pro Vasco, gol do John Clay, foi brincadeira aquilo, saí de lá irado e tô sem meu videogame! Quero ganhar essa camisa! Bom, eu torço pelo Flamengo. No ano de 2009, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu passei o ano inteiro me preparando para fazer o Enem. O Flamengo veio naquela deu colada e todo mundo achava que o Flamengo já ia ser campeão, só que o Inter estava colado e a gente foi para a decisão só no último jogo. Flamengo e Inter caiu no domingo, no dia da prova do Enem, que eu passei o ano inteiro me preparando. Conclusão, entrei na prova, saí marcando tudo de qualquer jeito, sem ler absolutamente nada sobre a prova. Escrevi na folha de redação sem tempo para a redação, estou indo ver o jogo do Flamengo. Saí de lá, fui direto assistir o jogo. A gente tomou 1-0, pensei, nossa, estraguei o meu futuro aqui por um jogo que a gente não vai nem ser campeão. Logo depois a gente empatou com o gol do David Braz e depois a gente virou com o gol do Ronaldo Angelim. Campeão brasileiro, ex-campeão brasileiro em 2009. Nenhum arrependimento de ter aberto mão pelo meu futuro fazendo uma prova de vestibular. Valeu muito mais a pena o ex do Flamengo. Valeu, tamo junto. Parabéns, Gabriel e Felipe. Segunda-feira estarão aqui buscando as camisas de vocês e participando do programa com a gente. Só ia pedir pro Felipe, quando viesse pro programa, vir tranquilo. Porque ele ali tava... Nossa, que ele tomou ali? Não, a gente viu que ele se entregou. Depois que não passou no vestibular, ele se entregou, ali, né? Porra, cara. Pode colocar uma blusa. Ele vai colocar a camisa do Flamengo, no caso, né? E uma excelente loucura. Eu dou moral pra quem lá quando eu vi o vídeo, eu falei assim... Acho que esse maluco tá metendo um caô. Eu fui conferir e, de fato, o Enem foi no dia do Flamengo. E, cara, tá certo mesmo, cara. O seu time que vai te dar o teu futuro. Não tá certo, não. Crianças, por favor, não façam isso. Mas não é de ser campeonato brasileiro?
Peraí, bicho. O Campeonato Brasileiro é difícil demais. Meu Quantas irmão, corridas? 30 rodadas, irmão? Exatamente. 38! Olha só. 38 o Enem tem todo ano. Todo ano. Campeão brasileiro, você sabe-se lá Uma quando vez isso a vai cada 10, acontecer. 20. Gente, pelo amor de Deus, esquece Enem, esquece emprego, tem que ir. Olha aqui, parem com isso vocês três. Tem que fazer o Enem sim. Por favor, não façam isso em casa, tá Claro. bom? Legal. E nem vender o teu videogame pra ver o gol do John Clay. Foi o John Clay? Mas que aí marcou? vem de videogame e estuda mais pro Enem. Cara, esse Olha jogo aí. foi sacanagem. Esse jogo foi sacanagem. Estreia do Ronaldinho Gaúcho. 99% no Estreia Vascão e não foi. Apresentação. É. Lembra disso. Cara, o gol do John Clay foi... só não foi Puskás, porque eu não sei. Os caras não devem ter visto. Um gol antológico do John Clay. E eu gostei da narração dele. Parece que tá narrando um jogo de futebol, né? É isso Eu vendi o meu mesmo. PlayStation! E aí, parece aquele cara que tá... Já que tinha tá em lançado. loja de eletrônicos. Eu vendi o meu PlayStation 2 e aí comprei um ingresso! Falar Mas, em assim, ingresso. isso mesmo, vendi o PlayStation. Falar em ingresso, eu quero saber. A gente hoje já é sexta-feira, final de Sim. semana aí tem decisão, né? Pra Que saber ninguém vai quem vai comemorar por fazer. causa do Chiesa. Não, Vale frisar a isso aqui. gente, eu e você só. O cara tá louco. Que olha, e lembrando aqui o Diego, semana que vem tem mais promoção. Fica sempre ligado Ô, aqui que vai ter louco, ingresso, olha. vai ter camisa de Isso, Vasco, de Botafogo, vai olha. sempre ter por aqui coisa boa. Carro, moto... Carro, moto Eu não. vou- eu vou- Apartamento, né? Carro, moto não. Eu vou ficar não, um pouco chateado com um cenário novo, lindo, maravilhoso, vocês precisam ver. Mas isso aqui, ó, vou sentir uma falta dessa giradinha na Ah, cadeira. o Cadê Eu também de nunca- quebrar é, a o cadeira. Cadê não se arrisca, Eu não, nunca girei essa cadeira na minha vida. Quase um The Voice aqui, ó. Um pavor. a o gente medo, não- meu medo de girar isso aqui é... Então, eu não vou fazer essa piada que o Diego pediu pra eu fazer, porque, né? Mas é porque a gente já tinha feito o cenário antes de vocês chegarem, e aí a gente demorou um pouco mais por conta de um reforço que estavam botou um fazendo. reforço de aço. Concreto, né? Exatamente. Passou ali uns... Eu vi. Que é um Chegou Mas uma eu quero a empresa- expectativa desse jogo, final de semana. Tem Vasco e Bangu e Fla-Flu. O Fla-Flu, sábado, 7 da noite, que pra mim não faz sentido, porque Também não. Flamengo e Fluminense jogaram no meio da semana, Vasco não jogou no meio da semana. Tá, eu e quero o jogo do Vasco é... expectativa. Vambora, sem reclamação. Vasco E vai ganhar. ninguém em cima do muro. Vai ser Obrigado, expectativa. obrigado, Vai. Fernanda. Obrigado pela Felipe, moral aí. Fla ou Flu? Fla, claro, né? Flamengo, Não, sem, óbvio. sem clubismo. Ué, Flamengo, Flamengo? claro. Eu gosto Revoltado, vai jogar bem. É um jogo ruim, um jogo bom. Um jogo ruim, um jogo bom. assim. E Vasco e Bangu? Vasco, né? Você, Casezão da Infelizmente. Massa? Cara, eu acho que o Flamengo vai passar, mas o Fluminense... Eu acho que não vai ser essa Não acho que o tranquilidade, né? Flamengo... Eu acho que o mamata. Flu O vai Fluminense fazer... vai vir mordidaço, Vai. vai ser um grande jogo. Na minha opinião, óbvio, né? O Vasco vai jogar domingo, mas o Fla-Flu deveria ser domingo. Mas, enfim, faz parte. Olha E só, o Vasco vai passar, né? O Flamengo tem 2 derrotas no ano inteiro. Uma pro Peñarol agora e a outra pro Fluminense. Sim. O pessoal tá achando que a brincadeira vai ser mole. Não vai ser. E eu não vou ficar em cima do muro aqui. Fala. Eu não gosto de falar em clássico regional. Dá não cara. gosto. Porque não tem como você botar um favorito. Mas eu acho que vai passar o Flu e o Vasco. É? Eu acho que vai ser Vasco e Fluminense na final do Acho que vai Carioca. ser exatamente o oposto. Vai passar Flamengo e Bangu. Com o Bangu É campeão. mesmo? Vai com o Carioca. Bangu. Não, eu queria muito que o Bangu fosse campeão, Bangu óbvio. campeão. Mas eu acho que o Bangu vai ser uma grata surpresa pra quem não é vascaíno. Na nossa tela, o nosso Twitter, hashtag SBT Sport Rio, participa com a gente. Lucas Silva, eu acho que o Flamengo contratou o Arrascaeta só pra não levar mais gol dele. Porque não é possível não colocar o cara pra jogar. É isso aí. Gente, é uma... Excelente Olha, estratégia. excelente Se o Flamengo raciocínio. tiver muito dinheiro, ele pode comprar os jogadores de todos os clubes do Brasil e ganhar o Brasileiro de WO. Olha aí. Fica aí a Fica a sugestão. dica aí, Podia ter gente. contratado o He-Man, o Rafael Moura, que sempre mete um golzinho Verdade. contra o Mas Flamengo. ele não tem nem contrato com Não, deixar ele lá afastado só pra... Com certeza não Vai fazer treinar gol. lá, vai, He-Man, vai pra lá. Mas essa situação da Arrascaeta eu acho muito engraçado, porque a gente de fora adora criticar treinador. Mas aí põe o Arrascaeta, aí ele perde a bola, dá o gol pros caras. Todo mundo reclama dele. Ai, mas eu não tenho que botar Mas o ali era o Arrascaeta. primeiro Aí agora jogo tem que dele, colocar o Fernanda. Arrascaeta. Tem que colocar, Acontece, aquele Cara, acontece. é porque não pode deixar o maior reforço da história no banco, gente. E o Porque Vitinho, sabe que era qual- até sabe então qual que é o- era o maior reforço da história do banco, Ah, mas aí- do Mas aí Flamengo, você testou não- Mas aí viu que testou, não viu deu que certo. errou. Mas o Arrascaeta não é um erro, ponto. Pô, pelo amor de Deus, ele não desaprendeu a jogar. Não. Né? De repente, pô, ele só funcionava a base de pão de queijo. Não. Ah, não, né? Podia ser. Pelo amor de Deus. Então, eu- assim, cara, bota Chimarrão. o cara pra jogar, Abel. Eu vou falar pra vocês que eu tenho que levantar pra vocês o pensamento, a reflexão, mas nem sempre é minha opinião. Por exemplo, eu acho que tinha que botar o Arrascaeta mesmo. Por quê? Era um jogo com o Peñarol, ele tem ele reverbera muito decisivo. lá. Ele Ele é torce pro- uruguaio, ele ele torce torce pro pro Peñarol. Peñarol. O ne- O Peñarol tem medo do Arrascaeta, né? O negócio que me espanta muito é o Flamengo morrer com uma alteração. Não colocou o Arrascaeta porque colocou, sei lá, cara, o César no jogo.
beleza. Não, Aí e outra coisa. Você morrer com uma alteração não dá. Inclusive, o Cuejá falou isso na coletiva. Cara, o Peñarol é adversário direto do grupo. Você não pode deixar que o Peñarol vença. É melhor, se você viu que não dá pra vencer, cara, vamos empatar. Busca o empate. O Flamengo tava com -1. Ele poderia ter colocado... assim, eu sei que a gente ia reclamar. A hora do Arrascaeta. Se ele colocasse um volante ali, depois que tivesse sido expulso, eu sei que a gente ia reclamar. Eu sei, a imprensa ia chegar, porra, botou o volante, precisa ganhar. Mas, cara, não dava pra perder. Não dava pra perder. Assim, a gente ia reclamar de qualquer jogo, maneira. De qualquer maneira, a gente ia reclamar. A gente tá sempre reclamando. Exato. Hashtag SBT Esportivo na nossa tela. O nosso Twitter tá aí, Bruno Carvalho. Fala pra mim, Rogério, por favor. Errou! Muito bem, tá aí. Cazé, você que fez bem a análise, Cazé. Você que fez bem a análise da briga do João Paulo. Sim. Foi exatamente assim, não é isso? Foi exatamente assim, mirou num, acertou no outro. Quem fica muito triste, Gostou muito da montagem, apreensivo da com qualidade? esse é o Thiago Barreto, na real. Mais ou menos, né? Poderia ter sido melhor, Cara, Cazé, você reclama do Valentim, tava invicto, tava você reclamando. Tá reclamando da montagem do nosso amigo aqui. Me permita uma coisa. Eu quero Poderia ter recortado melhor o rosto pra colocar ali. Eu vou dar uma nota 7 pelo esforço, mas a montagem tá 3. Mas só pelo teu esforço é 7. O problema é que a cara do cara tá quadrada, né? A gente comentou aqui falando em Twitter, do Twitter do Arrascaeta, não foi, Pedro? Que ele curtiu, o cara lá mandando o Abel embora. Então a gente vai colocar pra galera ver. Tá aí na tela de vocês, Ainda tá curtido. Cadê ele? Ele não discutiu. Deixa eu ver aqui se ele discutiu. Peraí. Tipo a Bruna Marquezine que parou de seguir, seguiu, discutiu. Não é um fora Abel, Fora Abel. São 27 mil fora Abel e realmente ele curtiu porque ele quer mandar uma mensagem, né, cara? Ó, ele já discutiu. Ele discutiu? Já discutiu. Estou vendo aqui agora. Só o porém desse tweet é o seguinte, quem usa Twitter sabe, ele não marcou o Arrascaeta no Twitter. Então o Arrascaeta não recebe notificação daquele tweet. Ele foi procurar. Apareceu pra ele, de alguma forma, na timeline, ali na frente, e ele curtiu. Ou, sei lá, passou o dedo e deu like. A gente não sabe se é o Arrascaeta que administra o Twitter não dele, importa. se é o cara que fica... Mas aí então manda o cara embora. Ainda. Mas é pior se ainda. o empresário, se o assessor fez, é pior ainda. Pior então, ainda. alguém cavando aí alguma coisa. Olha só, o Flamengo e o Fluminense vão administrar o Maracanã por 6 meses. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Witzel e num vídeo publicado no Twitter agora há pouco. Olha só, esse acordo pode ser renovado por mais 6 meses. O que vai acontecer? Vão ser 6 meses aí com o Fly-Flu à frente. Dia 18 o consórcio entrega o Maracanã. Dia 19 o Fly-Flu já logo assume. Vão ficar 6 meses. Depois de 6 meses, podem renovar por mais 6 meses. E abrir uma nova licitação também, né? Pra quem quiser. Isso pode acontecer. E aí a gente lembra que o Vasco estava forte nessa briga para também participar disso tudo. E aí abre mais um grande debate no futebol carioca. O Diego falou que o Vasco foi vice, Cazé, na hora da licitação. Não, se 2 ganharam, o Vasco foi terceiro. Boa. Tá vendo? Você bem, hein? Você foi bem, né? Na Olimpíada... Diferentemente do governo do Rio, fui bem. Na Olimpíada, se tem um vencedor, tipo 2 vencedores iguais, não, por exemplo, 2 pratas, não tem um bronze. O primeiro e os 2 segundos é 2 pratas e não tem um bronze. É isso? Mas como o Campeonato Carioca não é Olimpíada, só tem Ele ficou em terceiro. Agora, muito bem. A pergunta que eu quero fazer é, Cazé, você queria o Maracanã hoje, o Vasco? Cara, assim... O que perde o Vasco não tendo Maracanã? O Vasco perde. Quando o jogo é grande, não dá pra mandar em São Januário, certo? Deveria, mas não dá. Então, mas aí vai pro Maracanã agora, tem que ficar sentado. Então, esse é o problema. É o seguinte, muita gente falando bobagem na internet, como de costume, comparando essa decisão com a decisão do Newton Santos, né? Do ex-Engenhão, na época Engenhão, agora Newton Santos. Na época que abriu a licitação, só o Botafogo se mostrou interessado em pegar o estádio. As pessoas não lembram disso. Pedro, certeza pode me corrigir. O Botafogo foi o único clube a falar. Não, oficialmente é o... E apresentou tinha proposta. rumor que o Fluminense ia querer, mas oficialmente só o Botafogo. Então, assim, essa licitação do Maracanã, Vasco, Flamengo e Fluminense apresentaram propostas. E o governo preferiu e escolheu Flamengo e Fluminense. Não teve nenhum tipo de decisão oficial. Assim, eles só quiseram, eu quero Flamengo e Fluminense. E ponto. Então, assim, não teve... não falaram com o Vasco. O Vasco apresentou proposta oficial da mesma forma que o Fluminense e o Flamengo apresentaram proposta oficial. E o governo decidiu, preferiu que fosse Flamengo e Fluminense. Você manda 2 orçamentos, o cara aprova um, o outro falou, nem ligou, desculpa, mas eu vou escolher o outro que a gente orçamento. sabe, Cazé, Pedro e Felipe, é que agora, quando o jogo for no Maracanã,
o lado direito é do Fluminense, porque volta o poder ao Fluminense. Então, eu não sei a gente não sabe qual que é o contrato, né? Tem que ver ainda. Se o contrato for, o mando é do Fluminense, o Fluminense fica com um lado, é o mesmo contrato anterior. Se o Vasco tiver o mando da final, pelo contrato, o Fluminense vai ter o lado? Acho que não. Mas você acha que o Fluminense vai assinar um contrato onde ele diga, mas se jogar com o Vasco, o lado não vai ser meu? O contrato que tem a escolha, a decisão, é a FERJ que faz, mas é um regulamento de competição. Vai dar problema. O contrato de consórcio é diferente. Eu concordo, mas o problema é, o Fluminense já havia assinado outro contrato que dizia isso. Só para esclarecer uma coisa, Vasco e Botafogo estão na proposta de Flamengo e Fluminense para também jogarem no estádio. Eu sei que não é a mil maravilha, uma proposta maravilhosa e tal. Botafogo e Vasco estão no contrato de uma forma genérica. Não estão nominalmente no contrato. O contrato do Vasco tinha nominalmente todos os times. Flamengo e Fluminense não. É qualquer outro clube que venha jogar no Maracanã. Então, o Vasco e o Botafogo se inserem ali. O que eu acho que é um erro. Agora, eu não sei qual foi o critério adotado pelo governo para escolher. Foi presença de público? Foi jogos importantes do clube? Eu não sei se o Fluminense... Foi o fato dos dois não terem um estádio? O Vasco, teoricamente, joga em São Januário. O Vasco tem seu estádio, administra muito bem, é o único que tem um estádio próprio no Rio de Janeiro. O Maracanã, se não tiver a presença de Flamengo, principalmente, vai ficar entregue. Tipo, vai virar um elefante branco como já é, porque o Flamengo bota 60 mil e tem prejuízo. Então não é possível. Tinha que mudar de alguma forma. Tinha que mudar. O que foi dito é que Flamengo e Fluminense falam que mesmo o Vasco e o Botafogo jogando lá, se precisar, o aluguel, claro, não vai ficar tão caro como estava antes no consórcio. Aqui na nossa tela, o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, Paidu, o Vasco tem estádio. Verdade, Paidu. Tem estádio. E é o único no Rio de Janeiro que tem, né? Porque é dele, é próprio, né? Não foi um aluguel e tal. Mas eu sempre falo aqui pro pessoal, você aí de casa, que você não tem casa própria, você mora na sua casa alugada, você vai na rua e fala assim, vou voltar pra casa, você fala, vou voltar pra minha casa alugada, o nome dele é tal, tal, tal. Não, você fala que vai voltar pra onde, Pedro Certezas? Casa! E aí o Botafogo tem o quê, Pedro Certezas? Uma casa! É alugada, mas é nossa. E lembrando uma coisa, a Inter de Milão e o Milan são o mesmo estádio, né? Eu acho Giuseppe Meazza e San Siro. Então, cada um é o mesmo estádio, mas com nomes diferentes. É claro que o Maracanã não vai mudar de nome, mas é a mesma casa para os dois, acontece. Então, o Flamengo e o Fluminense terão o Maracanã como sempre tiveram. Mas são os únicos times da cidade, vamos lembrar. Quê? São os únicos times da cidade. Isso é verdade. Não adianta traçar paralelo, que aqui é diferente. E sabe que começa a a única cidade tem 4 grandes. De certo, uma coisa, se for Fluminense e Vasco para a final, que inclusive a final vai ser realizada depois que Flamengo e Fluminense já estiverem administrando, já vai estar em vigor. Eu acho que o primeiro jogo não vai estar em vigor e o segundo vai estar. Isso aí, porque é 19, o primeiro é antes, o segundo é na Páscoa, é 21. Então, no segundo jogo, que é a grande final, já vai estar em vigor. Vai dar problema. Na nossa tela, o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio. Bruno F. Quando o mando for do Vasco, que jogue em São Januário os clássicos, mas nem sempre pode. Cara, dependendo da competição, a polícia militar, o JEP não... São Januário, aqui do lado, é um ovo. É muito complicado. Tem foco de briga por Portugal, os acessos são complicados. Então, assim, a polícia... Quando teve o Vasco e Flamengo lá em São Januário, foi um caos. Quebra-quebra depois do jogo, foi um caos, cara. Porque, assim, a polícia tem que ter um contingente enorme. E torcidas de Vasco, Flamengo, Botafogo até que não. Cara, Vasco, Botafogo, eu fui uma vez no Vasco, Botafogo em São Januário. O Botafogo e Vasco tem uma meio que amizade, assim, né? E mesmo assim foi complicado. Tinha que passar no meio, era uma parada bem tranquilo. Maracanã tem transporte público em volta, muitas opções, tem saídas distintas, longe. A torcida do Vasco... É o palácio do futebol mundial, a grande verdade assim, é essa. É complicado. Na nossa tela, no nosso Twitter, olha só, tá aí, a gente tem... os nossos telespectadores, né, são treinadores, são engenheiros, arquitetos. Essa montagem não ficou o Délio Larbach, com criatividade, dá uma cadeira pro Casé. Tá aí a cadeira do Casé. Isso parece uma pia, Nossa, né? segunda-feira tem a estreia do nosso cenário novo. Isso, na verdade, é um tanque. Eu não sei se vocês sabem, mas ele faltou uma letra, cara. Que montagem é essa? Tem um Ezinho tá ali, feia? Tá. Ah, para de ser... O Casé, olha... É web designer. Faz não, um gol olha pro só. Casé. A imagem não é um tanque. É sommelier de montagem? Eu fiz montagem muito tempo na minha vida. Olha aqui. Ô, Pedro, a gente vai chamar um break. Mostra... Por favor. Hoje é o penúltimo gol desse cenário, hein? Tem que ser sério, né? Tem que ser sério, não vem dar uma de Chiesa, não, porque ontem o Casé já a gente já volta, hein? Eu não errei nada.
Golaço, irmão. Golaço. Chiesa, é assim, rapaz. Pelo amor de Deus. Gente, é a última mesmo, É a desse última último cenário. da última. Segunda-feira, a gente vai fazer a estreia de um novo cenário, coisa bonita, chique. Os vencedores dessas camisas aqui estarão também para opinar, comentar de futebol, falar de loucuras, porque eles são loucos, né? A loucura que eles fizeram. E a gente vai pedir hoje, Cazé, capricha na sua última, do último cenário. Caramba. Do último dia do procurando aqui, cenário. Não achei nada demais, não. Eu ia falar que o São Paulo fez uma proposta pelo Raul, volante do Vasco, mas o Raul vai ficar no Vasco. Então não é a última, não tem última. Agora, a minha... Agora vai a última. Senti saudade disso aqui. Vai sentir, Cazé? Dessa Deixa cadeira. eu vou ficar pertinho de você. Eu vou. Por que você vai sentir saudade? Ah, porque a gente acostuma, né? Ficar aqui, nesse lugar aqui. Agora eu vou ficar, acho que mais perto do Rogério. A gente não vai ter nada dividindo a gente, porque se vão aqui, né? mas a gente vai poder sair num soco à vontade. Vai, igual o Isso é João legal, Paulo. Vai isso é ser igual o legal. João Paulo? Você Bem tá tranquilo. O Muito famoso, bem. já viu o Você tá vídeo? ocupando meu lugar. Você tá Felipe tranquilo. Ruggeri, manda a sua última, vai. Minha última é SBT Esporte Rio, então quero falar de um outro esporte. Eu sou muito fã de surf, então começou o Campeonato Mundial de Surf. Gabriel Medina ontem caiu na água, já está no 4º round, né? Mudou o estilo da competição e já meteu um 9.8, um 9.3, maior média do campeonato. Tá que tá rumo ao trio. É legal escutar sobre um esporte que a gente não entende muito. Exato, eu me amarro. Cara, eu fiquei completamente zonzo com o que ele falou É agora. sua, Entendeu é a sua nada. última, vai. A minha última é um elogio ao lateral Marcinho, que jogou bem ontem e ninguém fala quando ele joga bem. É verdade. Foi substituído. Foi substituído pra mas botar jogou o Luiz bem. Fernando. E, gente, calma que o Zé Ricardo vai melhorar. Fé, Muito fé! A gente vai deixar um beijo pra vocês, um bom final de semana. Segunda-feira, a gente vai fazer a estreia do novo cenário. E eu tô com pena de dar tchau desse cenário velho. Essa cadeira aqui deve estar no Tchau. dia mais feliz dela. Tá. Nunca mais vai Ela tá sofrer. animada. Fazer a comemoração aqui, Fortnite, ó. O que é isso? Fortnite.